Para você que está nos assistindo, este é mais um programa Ponto de Partida. Hoje conversaremos com Cacá, que é da Comunidade Espírita Capela do Sol, que fica aqui em Sete Lagoas, na estrada para Jequitibá. Olá, Cacá, tudo bem? Olá, tudo bom? É sempre muito prazeroso a gente estar falando sobre a doutrina espírita, principalmente quando o tema envolve algo que a gente goste, né? É isso aí. E hoje estaremos conversando sobre o livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Cacá, explica pra gente quem que foi Allan Kardec. Allan Kardec, ele foi um professor francês e de uma inteligência incomparável. E coube a ele a missão de trazer para nós a doutrina espírita. Então, Kardec compilou as obras básicas com muito critério, com muito bom senso, e surgiu a doutrina dos espíritos através desse trabalho de Kardec. Como ele era um professor muito famoso na França, ele adotou o pseudônimo de Allan Kardec. Ah, tá. Então quer dizer que Allan Kardec é um pseudônimo. Pseudônimo. Qual que era o nome dele, então? Hippolyte Denisard Rivail. Ele adotou esse pseudônimo para as pessoas não confundirem a doutrina espírita com o nome dele, do professor Rivail. E Allan Kardec escreveu só O Céu e o Inferno? Fez a compilação só de Céu e Inferno? Não, Allan Kardec escreveu 5 obras. Esta é a 4ª, O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina, segundo o Espiritismo, é a 4ª obra de Allan Kardec. Ao todo, são 5 que nós espíritas dizemos o Pentateuco kardeciano. E no caso, então, qual foi a intenção de compilar uma obra com esse nome, O Céu e o Inferno? É estranho, né? É muito estranho. Mas é interessante a gente observar, o Kardec, a gente tem que tirar o chapéu para Kardec. Ele pensou naquelas dificuldades que as pessoas tinham, e quem não conhece a doutrina espírita ainda tem com relação a o que vem após a morte. É uma questão polêmica, né? Para onde nós vamos? O que nós estamos fazendo aqui? Qual que é o nosso destino? Então, o céu e o inferno vêm esclarecer todos esses pontos. É uma dúvida que mesmo que a gente não verbalize, a gente sempre tem, né? Para onde que foi aquele parente que morreu, aquele ente querido que a gente perdeu, aquele inimigo que a gente não se dava tão bem assim, né? Para onde está todo mundo? Exato. E para onde nós iremos também? Exatamente. Essa questão, ela é muito bem aclarada nesse livro. Kardec coloca todos os pontos, ele esclarece tudo. É um roteiro mesmo, é um guia para a gente conhecer o após-morte. E qual que é o objetivo desse livro, então? O objetivo principal é trazer esse esclarecimento, é mostrar que a morte não existe, né? A tão temida morte, o Kardec veio matar essa morte. Então, nós, quando a gente lê esse livro, eu particularmente, essa obra, coincidência ou não, né? A gente foi convidado para vir falar dessa obra, é a obra de Kardec que eu mais gosto. E nessa obra é um código de vida para a gente seguir aqui na Terra e para chegar bem do lado de lá. O Kardec, o principal objetivo é desmistificar essa coisa de céu, de inferno, de purgatório, de anjo, demônios. Nessa obra, tudo é esclarecido de forma que a razão aceite.
porque é necessário a nossa razão consentir, né? Não basta sermos esclarecidos, é preciso que a razão aceite. E nessa obra, tudo que é colocado, a nossa razão aceita perfeitamente e percebe que é, de fato, dessa forma. Cacá, Kardec, ao escrever o livro Céu e Inferno, ele fez através de conto, de narração, de pergunta e resposta? Como que é o livro? O Kardec, ele sempre tem muito critério ao escrever as obras básicas. E no Céu e Inferno, o livro é dividido em 2 partes. Na primeira parte, ele é em forma de dissertação. Então, ele vai falar sobre o porvir, ele vai falar sobre o nada, sobre anjos, demônios, o céu e o inferno, segundo o Espiritismo. E um item interessante que a gente não pode esquecer é o Código Penal da Vida Futura, porque esse código ele traz direções para a nossa vida diária. Já na segunda parte, o Kardec vai falar sobre o passamento, ou seja, ele vai falar sobre a morte, né, o momento do desencarne, e depois tem os exemplos de vários espíritos que dão seu depoimento, como que eles chegaram no mundo espiritual. Aí tem os depoimentos daqueles espíritos que tiveram uma vida tranquila, uma vida equilibrada aqui na Terra, aqueles espíritos que foram bons. Depois tem também dos espíritos suicidas, dos espíritos que foram mais ou menos, dos espíritos que têm o coração ainda endurecido, aqueles que foram maus, mas que se arrependeram. Então, tem vários exemplos que cada um de nós vai poder identificar e trabalhar para melhorar a nossa chegada do lado de lá. Isso é muito bom, porque não tem quem não tenha perdido um ente querido, né? Então, quer dizer que o livro, ele traz para a gente uma mensagem de esperança. Isso, exatamente. Ele é conhecido também como o livro das esperanças e consolações, porque é exatamente isso que esse livro vem mostrar. Mesmo naquela situação onde ainda a pessoa está num momento difícil do lado de lá, porque, como diz Jesus, a cada um segundo as suas obras. Então, nós vamos chegar do lado de lá, encontrando exatamente aquilo que nós construímos do lado de cá. E nessa situação, a gente pode observar que mesmo aqueles que estão com o coração endurecido, aqueles que não saíram tão bem aqui da Terra, existe esperança, existe aquele inferno eterno, aquilo não existe. Existem aqueles momentos difíceis onde o ser humano vai expurgar o mal, vai expurgar as impurezas do seu espírito. Então, ele está pronto para continuar a sua jornada em momentos de maior tranquilidade. A gente vê muito falar que o Espiritismo ele veio para consolar, né? Que ele é o Consolador prometido. Então, esse livro ele vai bem de encontro a isso, né? Porque uma das maiores aflições que a gente tem é a morte. Com certeza. É a parte, como eu falei antes, né? É a obra que eu mais gosto, por quê? Porque ela traz esperança para nós. Ela vai mostrar, essa obra, ela vem mostrar a importância do bem viver aqui na Terra, do buscar seguir os ensinamentos de Jesus nessa nossa trajetória, porque quando a gente vive bem, a gente morre bem. A gente aprende isso nessa obra, que o nosso passar para o outro lado é de acordo com o nosso viver aqui. Então, tudo nessa obra é esperança,
mesmo aqueles atos errôneos, aquele parente que se foi, aquela pessoa querida, a gente sabe que tem a possibilidade de estar encontrando essas pessoas do lado de lá. E isso é muito consolador. No caso, Allan Kardec, você falou que ele compilou esse livro, né? Ele organizou. Ele buscou esse livro onde? A ideia para esse livro? Foi algum médium, algum espírito específico? Ou como que aconteceu esse livro? Todas as obras de Kardec, na realidade, não são de Kardec. Kardec é só o codificador. Essas obras, na verdade, elas pertencem aos espíritos. Então, tudo foi programado pelos espíritos. Kardec só foi seguindo, e é claro, né, utilizando o bom senso, utilizando a razão, utilizando os critérios de professor, isso é mérito dele. Mas ele seguia uma direção, porque a doutrina espírita, como consolador prometido, ela não podia partir de uma só cabeça. Então, na verdade, é o espírito de verdade, ou seja, aquela equipe de espíritos preparados por Jesus para estar trazendo essa doutrina, para estar trazendo o consolador que o próprio Jesus nos prometeu. Cacá, então quer dizer que ao organizar o livro do Céu e Inferno, o Allan Kardec ele pegou essas narrações de vários médiuns de vários pontos do planeta, é isso? Exatamente. Aliás, em todas as obras, o Kardec usou esse critério. Ele tinha que comprovar, ele fazia a mesma pergunta para vários médiuns em várias cidades, em vários países. E quando chegava as respostas, ele, no método comparativo, ele analisava e via a coerência da resposta. Às vezes, né, muda a linguagem, mas o conteúdo da resposta eram todos iguais. Foi esse método o que Kardec aplicou não só para essa obra, mas para toda a doutrina espírita. Então, a gente pode dizer que o problema do depois é um problema que seria de toda a humanidade, essa preocupação com o que acontece depois da morte. Naturalmente que sim, porque essa é uma questão que mexe com o ser. Não só nós aqui, espíritas, mas todo mundo tem em algum ponto da vida, tem esse questionamento, né? Será que o nada, mesmo aqueles que são materialistas, né? Será que o nada é nada mesmo? Não tem nada do lado de lá? Tem alguma coisa? Não. Isso é questão de dúvidas do ser humano em geral, não é de um local específico. Como a doutrina foi criada também não só para um local específico, mas para toda a humanidade. Cacá, quer dizer então que a gente pode considerar o livro Céu e o Inferno como se fosse um livro da humanidade, onde a gente encontra relatos de várias partes do mundo? Exatamente. Aliás, todas as obras de Kardec foi utilizado esse critério. Kardec elaborava as perguntas, encaminhava as perguntas para alguns países, para várias cidades diferentes da França, e quando ele recebia as respostas, ele analisava criteriosamente uma por uma e comparava. E aquelas em que as respostas eram idênticas, naturalmente variando a linguagem, mas idêntica no conteúdo, então o Kardec validava essas questões e essa questão vai para os livros. No caso, o livro Céu e Inferno, ele tem alguma ligação com os outros 4 livros? Na verdade, o primeiro livro, né, o Livro dos Espíritos, e as outras obras são subdivisões desse livro, onde a gente vai aprender especificamente sobre um assunto. Então, o
o livro Céu e Inferno, ele é o desdobramento do Livro dos Espíritos, assim como todas as outras 4 obras após o Livro dos Espíritos. É uma complementação. Isso, exatamente. Então, no caso, para a gente poder entender o livro Céu e Inferno, o ideal seria começar lendo o Livro dos Espíritos. Para quem realmente deseja conhecer a doutrina dos Espíritos, o ideal é começar pelo Livro dos Espíritos, porque ele aborda no geral, e depois as outras obras complementares vêm abordando especificamente algum tema. Existe algum estudo, alguma forma de estudar, algum grupo que estuda o livro Céu e Inferno? Infelizmente, a gente não vê muito o livro Céu e Inferno ser estudado, ser divulgado. É uma das obras pouco conhecidas da doutrina espírita, embora é muito importante. Mas existem, sim, grupos que estudam, apesar de ser minoria, apesar dessa obra ainda ser muito desconhecida. Cacá, existe alguma indicação de algum órgão específico, de uma forma de estudar o livro Céu e Inferno? Existem grupos de estudo desse livro? Infelizmente, essa obra ela não é muito divulgada e ela é pouco conhecida no meio espírita, apesar de fazer parte das obras básicas, das obras basilares da doutrina. Mas existem grupos de estudo, apesar de minoria, mas existem esses grupos. Cacá, sendo o livro Céu e Inferno parte do Pentateuco Espírita, existe alguma forma específica de estudá-lo? Tem algum grupo de estudo organizado? Tem alguma recomendação? Existe, sim. Apesar de ser um livro pouco conhecido, mas alguns grupos se interessam pelo estudo da obra e fazem esses estudos, e alguns são até abertos ao público. No caso, então, é importante que a pessoa que busque o conhecimento, ela faça parte de um grupo de estudo, se ela quiser saber mais sobre o Céu e o Inferno. Sem dúvida alguma. O estudo, ele é sempre importante na casa espírita, porque às vezes nós estudamos em casa, a gente olha pela internet, a gente aprende sim, mas o convívio direto com as pessoas, aquele aprendizado além do que está no conteúdo da obra, faz parte do crescimento espiritual do ser humano. E em grupo, né, discutindo, levantando questionamentos, a gente aprende muito mais, com certeza. O Allan Kardec, você citou que ele é francês. Então, quer dizer que o livro que a gente tem aqui, ele é um livro traduzido. Qual que é o cuidado que quem está nos assistindo tem que ter ao procurar uma obra dessa para adquirir? Isso é muito importante, lembrar a questão da tradução, porque às vezes uma palavra mal colocada, ela dá margem a falsas interpretações. O recomendável é que sejam as traduções da FEB, que é a Federação Espírita Brasileira. Outra, editora também confiável é o IDE, Instituto de Difusão Espírita, que trabalha unicamente pela divulgação da doutrina. E a gente tem que observar isso na hora do estudo. Parece coisa boba, mas tem muita diferença nas traduções de uma obra para outra. Cacá, no caso, você citou que o livro Céu e Inferno, ele traz relatos de pessoas que já passaram pela morte. Tem algum relato que é mais significativo para você? Tem algum relato que você gostaria de partilhar com as pessoas que estão nos assistindo? Todos os relatos são fascinantes, tanto daqueles que foram felizes, que chegaram do lado de lá numa posição feliz, como daqueles que chegaram em sofrimento, aqueles que chegaram
com muitas dificuldades, são fascinantes porque eles vêm, trazem o relato, mas eles trazem a modificação, como que aconteceu a mudança, eles reconhecem que são culpados da própria situação, não culpam a Deus, não se sentem injustiçados. Mas tem um caso que eu acho muito interessante e assim, serve de exemplo, de consolo para as mães que perdem os filhos, às vezes jovens, né? E se desesperam. É o caso de uma suicida, e o filho dela estava com 21 anos de idade, ele adoeceu e estava prestes a desencarnar. E aí, ele, prevendo essa morte, ele chamou a mãe, abraçou a mãe e disse que estava partindo. E a mãe o abençoou e disse para ele, você está me precedendo, breve nós estaremos juntos. E as pessoas que ouviram aquilo, elas pensaram que aquele relato, né, daquela mãe ali naquele leito de morte do filho, elas pensaram que aquilo era fruto da dor. Mas quando foram procurar por ela, encontraram ela num cômodo da casa, ela havia se enforcado. E aí os encarnados fazem a pergunta para esse filho se ele tinha consciência que a mãe dele tinha suicidado logo após a morte dele. E aí ele relata que tinha e que a mãe se enganou. É o caso de se deixar levar pela dor, pela angústia, e não pensar, se deixar envolver por essa dor. No caso dessa mãe, o que ela fez foi retardar esse encontro, porque poderia ter sido um encontro rápido ali, né? Alguns anos comparados com a eternidade. E ela protelou esse encontro indefinidamente, porque ela entrou numa situação gravíssima, que é a situação do suicida, que a gente sabe que é das situações mais dolorosas do lado de lá, é o espírito suicida. Cacá, vendo você fazer esse relato, a gente fica muito interessado em conhecer o livro, né? Então a gente vê assim que o livro realmente ele faz um alerta para que a gente viva de uma forma mais correta, mais dentro da proposta de Deus. Isso. Inclusive, eu falei esse relato um pouco triste, né? Doloroso, mas que serve de alerta para as mães, para aguentarem firme, porque os desígnios de Deus a gente não pode contrariar. E todos nós vamos partir um dia, então que a gente saiba aguardar esse nosso dia com paciência, com resignação ante aqueles que nos precedem. No livro O Céu e o Inferno, tem relatos maravilhosos de pessoas que foram boas, pessoas que viveram corretamente, e descreve a sua chegada, a recepção no mundo espiritual. Então, são relatos bastante marcantes, mesmo aqueles que são doídos, são muito marcantes. No caso, a gente tem a visão equivocada de que toda missão tem que ser uma missão grandiosa, né? Tem que ser uma missão que cause impacto. E o livro, então, ele traz relato, igual você está citando aí, de pessoas que tiveram uma vida simples e que, mesmo assim, cumpriram a missão. A questão da missão é interessante, porque quando se fala em missão, a gente pensa realmente numa coisa grande. Mas a mãe, ao educar o filho, ela é uma missionária. Nós, no nosso campo de trabalho,
somos missionários. Em toda parte que nós atuamos como ser humano, nós estamos em missão, nós temos algo ou a aprender ou a ensinar. Então, essa questão da missão, não importa o tamanho da missão, importa que a gente cumpra bem o nosso papel onde quer que nós estejamos. No caso, então, essas pessoas que mostram o relato de que elas desempenharam bem o que vieram fazer aqui na Terra, então, para elas acabou, elas foram para o céu, é isso? Não é bem assim. Elas estão numa situação melhor. Elas chegam do lado de lá, elas encontram não o descanso, né? Como é comum a gente dizer, descansou, mas encontra a tranquilidade, encontra a paz da consciência e está pronto para prosseguir na sua jornada, porque somos seres eternos e temos uma caminhada eterna pela frente. Então, quer dizer que, nesse caso, a pessoa não para por aí. Ela tem simplesmente uma tranquilidade para poder se organizar, vamos dizer assim, numa linguagem bem popular, para estar voltando, se for o caso. Exatamente. A pessoa, né, quando chega bem do lado de lá, infelizmente ainda são poucos, inclusive pelo nosso mundo ser um mundo de provas e expiações, esses que chegam bem do lado de lá são poucos. Mas aqueles que conseguem, eles têm um período de refazimento, um período de um novo aprendizado, para futuramente ter um novo recomeço, novas etapas, novos aprendizados. Assim é a nossa vida. O livro, então, ele vem bem a calhar, porque às vezes a pessoa está equivocada nessa vida, ela está achando que ela não tem mais chance, que ela não tem mais oportunidade, e o livro mostra justamente o contrário, que a qualquer momento a gente pode recomeçar, mesmo após a morte. Isso mesmo, é sempre tempo de recomeçar, é sempre tempo de crescer, é sempre tempo de mudanças. A obra vem mostrar exatamente isso. Quando a gente lê os depoimentos daqueles espíritos endurecidos, aqueles espíritos empedernidos no mal, a gente vê que chega um determinado momento na vida desse espírito, assim como nós temos esses momentos também, que a gente para refletir, a gente percebe o nosso erro e aí vamos consertar, vamos recomeçar. Cacá, a maioria das pessoas que eu conheço, que a gente convive, elas não se acham nem tão ruins, né? Muito menos tão boas. A gente se coloca sempre numa situação mais ou menos. Tem hora que a gente é bom, tem hora que a gente é ruim. O livro O Céu e o Inferno, ele traz algum relato de pessoas que seriam assim, mais ou menos? No livro, nós vamos encontrar, né, os relatos dos espíritos medianos. Tem alguns depoimentos de espíritos que não foram nem tão mal, nem tão bom, como nós nos julgamos. E existe o relato de uma senhora, ela foi boa mãe, né, boa esposa, boa vizinha, teve uma vida mediana. E só que depois, na hora dela, ela adoeceu e na hora de desencarnar, ela teve dificuldades no desenlace por causa do apego aos filhos, do apego à família. E isso serviu de sofrimento para ela até que ela aceitasse o deixar a família e seguir em frente. Nesse relato, ela conta que ela sofreu mais pelo apego, mais pela dificuldade de deixar a família do que por qualquer outra coisa. E ela fala ainda que ela pode se considerar feliz, que ela está bem, mas que precisa da oração dos amigos e dos parentes para poder seguir adiante.
E a oração dos parentes, a oração dos amigos, é sempre importante para aquele que desencarna. No caso dessa senhora, servia de alívio, de conforto. E no caso de todos os que desencarnam, quando eles estão bem, eles ficam felizes pela lembrança daqueles que ficaram na Terra. E quando eles estão numa situação difícil, a oração tem um papel fundamental de levar um alívio para ele naquele momento. Então, que a gente busque estar orando por aqueles que nos antecederam, na certeza de que permanecemos unidos a eles. A oração é muito importante para tranquilizar a pessoa que passou por esse, vamos dizer assim, esse evento de morte, então. Com certeza. A oração, não só para essas, mas para todos nós. A oração é sempre um conforto, a oração é sempre um alento, um alívio em qualquer situação da vida. Mas, no caso daqueles que desencarnam, a oração pode servir de guia, pode servir de luz para aclarar a mente e o coração daquela pessoa que, às vezes, desorientada por esse momento, se sente perdido do lado de lá. Existe algum relato no livro, Cacá, que mostra a dificuldade do espírito nesse momento por causa do comportamento de seus familiares, nesse momento da morte, um comportamento inadequado? Outra coisa importante que esse livro relata é exatamente as pessoas que ficam. Porque muitas vezes nós nos preocupamos com aquele que vai, mas o nosso desespero é tão grande que, ao invés de aliviá-lo, ao invés de confortá-lo, nós o atormentamos. O nosso comportamento nessa hora é de grande importância para aquele que está indo para o lado de lá. É a certeza de que é amado, sim, mas é a certeza também de que está deixando seres em sofrimento. Então, que a gente aprenda a ser resignados em todas as situações da vida, principalmente nesse momento, porque, afinal, a doutrina está nos esclarecendo que a morte não existe. É só uma viagem. Foram primeiro do que nós. E, para isso, nós não precisamos temer essa morte, nós não precisamos nos agoniar, nos desesperar, porque cedo ou tarde nos encontraremos com todos esses nossos familiares. E aqueles que nos precederam, dependendo da sua situação do lado de lá, vão estar nos aguardando, vão ser eles que vão nos receber quando chegar a nossa hora. A vida continuando, continuam também os trabalhos, os laços, as afetividades. E o nosso pensamento, no caso, então, desequilibrado, afeta esse ser querido que está partindo para uma nova jornada, seria. E como afeta? Imagina uma mãe querendo seguir sua vida com o filho gritando, desesperado, chamando por ela. Como que ela pode prosseguir a vida do lado de lá? Imagine um filho ali querendo prosseguir a sua vida, querendo aprender, querendo descobrir esse mundo novo que se abre à sua frente, com sua mãe o puxando para trás, com sua mãe o retendo nessa situação. Então, esse nosso comportamento, essa nossa visão da morte, ela é de vital importância nesses momentos. Daí, a gente conhecer a doutrina espírita e mudar os nossos conceitos, mudando principalmente o nosso comportamento com relação a essa situação. Bom, o livro Céu e Inferno
como você bem citou para a gente, é um livro que traz muito esclarecimento. Então, fazendo um resumo para quem está nos assistindo, qual que seria o seu conselho para quem quer aprofundar mais nesse livro, nesse conhecimento? Não só no céu e inferno, mas em toda a doutrina espírita. Quando a gente começa aprendendo a doutrina espírita, a gente não quer mais parar, a gente quer sempre mais e mais conhecimento, buscar mais informações. E no livro O Céu e o Inferno, ele traz um resumo exatamente do que é o lado de lá, para onde nós vamos, o que nós vamos encontrar do lado de lá, quais as pessoas que nós vamos encontrar, qual a situação que nós vamos vivenciar. É esta a proposta do livro, descortinar, desmistificar a morte, o céu, o inferno. A vida simplesmente prossegue do jeitinho exato que nós continuamos aqui, nós vivemos aqui na Terra. Por isso, a gente vendo esses exemplos do livro, a nossa tendência é buscar nos melhorar, nos aprimorarmos, fazer a coisa certa, ainda que não seja pelo sentimento, mas pelo menos pela razão, né? Sabendo que vai nos encontrar, que nós vamos encontrar do lado de lá, nós vamos aprendendo e modificando a nossa vida, e assim a nossa vida aqui passa a ser melhor, a expectativa do futuro do lado de lá também é melhor, e em consequência, a vida daquelas pessoas, nós melhorando a nossa vida, nós vamos melhorar a vida daquelas pessoas que estão próximas a nós. Cacá, gostaria de agradecer a sua presença no programa Ponto de Partida. Esperamos poder contar com você em novos programas. Nós é que agradecemos. Foi um prazer muito grande estar aqui. E sempre que convidada, com certeza estarei em outros programas para falarmos de outro assunto. E a você que está nos assistindo, terminamos aqui mais um programa Ponto de Partida. Se você se interessou pelo assunto, procure um centro espírita próximo de sua casa e bons estudos. Até o próximo programa.